As taxas de juros, os prazos, as exigências para a obtenção de crédito pelas empresas. As oportunidades e os desafios são temas do Rumo Certo de hoje, edição especial, quase uma hora de conversa com a nossa especialista. A especialista de hoje é Beatriz Antibeiro, fundadora da Ulend, uma fintech especializada em crédito desbancarizado. Beatriz, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, Sebastião. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você por ter aceitado, por compartilhar conhecimento aqui com a gente, levar informação para os nossos telespectadores, empresários de micro e pequenas empresas, principalmente. Beatriz, antes de começar a conversa propriamente, eu queria conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu trabalho e do trabalho que desenvolve na Ulend também. Perfeito. Sebastião, eu sou formada em administração, comecei aí minha carreira no mercado financeiro, sempre voltado um pouco para a área de crédito. Então, trabalhei na área de crédito estruturado de renda fixa, mesa de derivativos, comercial, crédito e área aqui também de estratégia de negócios. Quando eu trabalhava no Banco Itaú, conheci meu colega Gabriel, que hoje é o meu sócio, e saímos em 2018 para fundar a Ulend, que é uma empresa voltada para crédito para grandes, pequenas e médias empresas, mais focada em pequenas e médias empresas, com o intuito de desbancarizar o crédito. Quando a gente olha para o cenário de crédito no Brasil, a gente enxerga uma grande concentração bancária. Então, a gente fala aqui que 80% dos ativos de crédito no mercado hoje estão na mão dos 5 grandes bancos. E isso torna o acesso do crédito difícil para as empresas, taxas de juros muito altas, principalmente quando a gente entra no cenário de pequenas e médias empresas. E está mudando esse cenário então, Beatriz? Porque tradicionalmente é mesmo, via bancos, mas está mudando esse cenário de quanto tempo para cá e por quê? Sim, o cenário está mudando bastante. Ele vem crescendo depois que, junto com a agenda do Banco Central, o Banco Central vem focando bastante em ações, em legislações para apoiar essa desbancarização. E quando a gente fala desbancarização, o Banco Central ele foca muito na desconcentração. Então, quando a gente vê um mercado muito concentrado, a gente vê grandes dificuldades ali, não só dificuldades, mas a gente enxerga não necessariamente os melhores produtos, os melhores sistemas, as melhores oportunidades na mão dos consumidores, e aqui falando em crédito, na mão das empresas. Então, como vem mudando o cenário, a gente tem muito recurso disponível no mercado, tá? E a gente enxerga fundos, fintechs, empresas buscando por ativos. Tá? Então, a gente tem dinheiro disponível no mercado e falta de ativo. Quando a gente fala falta de ativo, é produtos para investir. Então, a gente tem a conexão dos dois, Falta aqui produto para o investidor investir e tem as empresas buscando por empréstimos. O que nós fazemos aqui na Ulend, não só a Ulend, mas também existem outras empresas, vindo nesse segmento, é unir as duas pontas. Então, juntar os investidores, os fundos que estão buscando por ativos, com aqueles empreendedores que buscam por recursos para crescer os seus negócios, investir, fazer novas estruturas nas suas empresas. Então, mas nessa mudança, nesse novo cenário, o que tem sido o principal? Além da disponibilidade, a relação mudou também com o cliente nesse caso, as empresas. É diferente a obtenção de crédito, além de mais disponibilidade, de mais oferta, mas é diferente o modo de se conseguir isso também. O que você caracteriza como ou considera as vantagens, as melhorias nesse sentido por conta da mudança? Grande parte aqui, falando no primeiro ponto que você questionou, como que é possível essa desbancarização, essa mudança, Primeira coisa que nos auxilia é a tecnologia. Então, a partir da tecnologia, uso de dados, de informação, então falando aqui um pouco do trabalho do Open Banking, ajudar a disponibilizar mais informações, a gente consegue estar disponibilizando crédito, conhecendo as empresas, conhecendo os tomadores de crédito, sem necessariamente ter aquela figura antiga do gerente indo até a empresa, conhecendo, conversando com o sócio. Hoje a gente consegue ter acesso a muitas informações que torna possível a gente conseguir conceder crédito para os empresários, tá?
E voltando nessa parte da tecnologia, né? Então, usando aqui, a gente, um empresário consegue solicitar um crédito sem ir até a agência do banco, sem estar se deslocando fisicamente. Então, ele consegue fazer tudo via sistema, online, envio de documentação. Então, acho que grande, né, auxílio para essa transformação é a tecnologia, né? A gente conseguir trabalhar de uma forma pela internet, de uma forma remota, e com certeza também esse auxílio, né, essa disponibilidade que a gente tem de acessar dados para a gente estar conseguindo conhecer a empresa, conhecer o tomador de crédito, sem precisar estar indo fisicamente, acompanhar a empresa durante anos para depois disponibilizar o crédito. Interessante, por isso a importância cada vez mais dos dados numa empresa, né, bem administrados, né, bem transparentes também, né? Antigamente a relação era ou do banco ia até a empresa, ou o dono da empresa ia até o banco, tinha uma relação histórica, né? Aquela coisa quase que amigos se tornavam do gerente e aí conseguia crédito. Você acha isso já está meio que ultrapassado? Empresas tradicionais ainda usam essa tática? Mas hoje em dia, eu digo, às vezes você fornece crédito talvez para uma empresa que nem conheça o dono, né? Essa relação da tecnologia facilita e continua sendo segura, tanto quanto, Com certeza. Para o nosso negócio, né, para essa tomada de crédito de uma forma digital, sem necessariamente estar conhecendo a empresa fisicamente, a gente ter acesso às informações com qualidade, informações claras, dados disponíveis em sistemas, como eu falei novamente, né, o Open Banking, isso auxilia muito para que a gente possa conhecer a estrutura, principalmente financeira da empresa, ter acesso e entender qual é o risco dessa empresa, o quanto ela necessita de crédito, quanto o nosso analista de crédito entende que essa empresa possa acessar no mercado de crédito. Então, sem dúvida, um dos principais fatores aqui para tornar esse acesso a crédito, digamos aqui online, mais simples, menos burocrático, é o acesso à informação. Então, é necessário que a empresa tenha controles financeiros, tenha ali uma boa organização das suas contabilidades, das suas informações, para conseguir disponibilizar essa informação com os agentes de crédito. Não, muito bom isso, né? Saber dessa facilidade. Aliás, você está em casa, né? Você consegue resolver, inclusive, eu imagino, muito de casa, né? Além de ir para o Land, né? Eu digo isso que eu vejo que você está aí, você está com um bebezinho em casa, não é? Apareceu aí há pouco. Peço até desculpas aqui. Faz parte. Apareceu, eu pedi para esperar, mas apareceu, peço desculpas. Não, com certeza, então... É interessante a gente até colocar, né? Porque olha a facilidade que a gente tem de trabalhar hoje, além de ressaltar o trabalho das mulheres também no mercado, que aí mantém-se aquela dupla jornada, como a gente sempre fala. Mas, enfim, que o bebê seja bem-vindo aqui à nossa conversa também, não atrapalha não, fique tranquila. Muito obrigada. Mas como é mais fácil, né? Totalmente, Sebastião. E falando até um pouco da nossa empresa, da YouLend, nós surgimos praticamente no momento de pandemia, né? Então, fundamos a empresa em 2018, começamos a operar em 2019. Então, grande parte da nossa empresa cresceu, né, em home office. No momento que nós fundamos, nós já éramos adeptos ao trabalho de casa. Então, quando veio a pandemia, nós sofremos, como todo mundo, né, ter adaptação, mas foi uma adaptação até que fluida para nós, porque já tínhamos essa abertura, né, para trabalhar em casa, conseguir trabalhar à distância, o sistema funcionando muito bem. E isso tanto para nós trabalharmos aqui, né, em termos da nossa empresa, mas principalmente para o empresário. Hoje o empresário, como a gente falou, ele não precisa estar indo até a agência bancária, ele consegue fazer tudo da casa dele. Quando a gente fala em pequenas e médias empresas, que o empresário, ele é o financeiro, ele é o comercial, ele, né, acaba fazendo um pouco de tudo, a rotina é bem corrida, ele consegue estar fazendo a solicitação do crédito, estar fazendo a parte financeira dele, num período mais tranquilo à noite, às vezes, quando já parou o período comercial, onde a empresa está naquela correria. Então, acho que isso, né, facilita muito. Então, você não precisa estar fazendo a solicitação de crédito no período comercial, onde você também está disputando a atenção ali do empresário junto a outras demandas operacionais da empresa.
Certo. Beatriz, eu falei lá ainda há pouco sobre empresas tradicionais que talvez ainda busquem crédito no banco, aquela relação daquela forma, mas eu pergunto qual é o perfil das empresas hoje que estão buscando crédito via fintechs? No caso da de vocês, a sua carteira de clientes, quem são os empreendedores, os líderes, os CEOs que estão buscando crédito em fintechs hoje em dia? Qual é esse perfil? Sebastião, esse perfil vem mudando bastante, tá? E ele é bem híbrido. É um pouco difícil a gente traçar um perfil em específico, tá? A gente inicia-se, né? Primeiramente, as primeiras empresas que começaram a buscar crédito conosco são as empresas que não necessariamente têm relações antigas com bancos, então precisam de um crédito de acesso mais fácil, tá? Então, grande parte é que nós iniciamos com esse perfil de empresa e hoje atendemos todos o perfil. Conforme a nossa empresa foi crescendo, a gente conseguiu atingir um maior número de empresas. São empresas de médio porte, então com faturamento em torno de 5 a 30, 40, 90 milhões anos, então uma empresa de pequeno a médio porte. Em termos de sócios, CEOs, empresários, temos de todas as idades, então desde os mais novos, que estão mais ligados a tecnologias, mas também a sócios com mais idade, mais antigos, que também se adaptam à tecnologia e vêm buscar novas oportunidades. Grande parte, né, acho que um gatilho que faz o crédito da YouLend e outras empresas que operam similar a nós ser mais fácil é que, diferente dos bancos, o banco exige muito relacionamento prévio com a empresa. Então, você não chega num banco, abre uma conta bancária e solicita um crédito. Você chega num banco, abre uma conta bancária, inicia o relacionamento. O que é iniciar o relacionamento? O banco ele precisa enxergar toda a sua transação bancária, quanto que você opera, quanto que você recebe, seus pagamentos, sua folha. Ele precisa ver a movimentação no banco para depois você conseguir solicitar um crédito. Então, dificilmente uma empresa que não tem um relacionamento no banco A, por exemplo, consiga solicitar esse crédito em menos de 6 meses. Tá? Então, ele abre a conta e depois solicita o crédito. Aqui, como a gente consegue acessar os dados da empresa, né, ter acesso a várias informações e conseguir entender essa empresa, a gente consegue fazer essa liberação de crédito sem ter necessidade desse relacionamento prévio. Então, aqui, nós aprovamos o crédito em 2 dias, tá? Então, a gente acaba sendo uma ótima alternativa para aqueles que... O banco de relacionamento que eu tenho, né, uma coisa muito do brasileiro, eu tenho um banco que me atende muito bem. Então, nunca busca novas alternativas. Quando precisa, é difícil entrar em contato com o banco. Então, a gente consegue atender muito bem esses clientes que precisam de novas alternativas de crédito. Não, a desburocratização é um fator imprescindível quase, até porque dá agilidade também, né, para os negócios também, né? Mas como é que vocês conseguem ser competitivos, serem competitivos na briga por taxas de juros, por exemplo, por prazos, por exemplo, que são outros fatores, a gente colocou ali desde o início, por exemplo, também que são determinantes para se conseguir um crédito, né? Como é que as fintechs conseguem essa competitividade no mercado também, que explodiram também depois da pandemia, né? Essas possibilidades. Com certeza, acho que eu diria que taxa de juros e prazos são um dos principais fatores determinantes para a empresa estar tomando crédito, né? Porque ela determina o custo daquele recurso e se ele vai caber dentro da estrutura financeira da empresa. Então, um dos grandes desafios aqui para nós é competir os créditos com os grandes bancos. É um desafio, mas ao mesmo tempo uma oportunidade, porque os bancos hoje eles cobram um spread muito alto, que torna os juros caros. Então, o banco já tem os juros caros, o que torna para a gente uma oportunidade para entrar no mercado. Como conseguimos ser mais baratos, né? Como conseguimos competir? A nossa estrutura, ela é muito mais enxuta do que uma estrutura bancária. Então, eu tenho sistemas que são mais rápidos, mais eficientes, que eu preciso de menos funcionários, estrutura física menor. Tudo isso engloba numa estrutura da nossa empresa menor que eu consigo estar competindo com as taxas bancárias. Tá? E outra coisa que a gente gosta de falar, além da taxa de juros, que a gente compete com os outros bancos, né? Eu digo com a estrutura bancária tradicional, é que
sempre quando você vai solicitar um crédito, existe um toma lá da cá, né? Então, ó, você vai solicitar o crédito, mas também leva a minha maquininha, traz sua folha de pagamentos, então você acaba tendo que contratar outros produtos bancários que não necessariamente era o melhor para sua empresa, né? Então você contrata às vezes uma máquina de cartão que não é com custo menor, que não é o mais aderente para o seu negócio. Aqui a gente não tem essa necessidade de contratar outros serviços, então é realmente o crédito. Isso, quando a gente olha no pacote total para a empresa, sai muito mais em conta. É a compra casada, né? Que de certa forma também não é legal, né? Não é transparente, né? É preciso ter essa transparência. E se está buscando crédito, não quer comprar outra coisa, né? Assim, da forma geral do crédito, né? Porque há vários motivos para se buscar o crédito. Aliás, quero entrar nessa questão com você também. Qual tem sido a maior demanda por crédito? Em que situações? Porque a gente veio da pandemia, onde muitas empresas também se desequilibraram, talvez, né? E a busca hoje por crédito, se é mais por necessidade ou é para investimento também. Mas vamos deixar essa sequência de conversa para o próximo bloco, então. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Você vai me falar de outras modalidades também de crédito que a gente tem disponível no mercado. A gente tem muito para conversar ainda. Vamos fazer um intervalo rapidinho, voltamos na sequência, tá bom? Muito bem. Você de casa também, aguarde aqui com a gente continua nessa conversa, na edição especial do Rumo Certo de hoje. Voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, edição especial de hoje, a gente está falando sobre gestão de crédito, de certa forma. Está aqui comigo a especialista no assunto, continua comigo a Beatriz Antibeiro. Beatriz, continuando, a gente ampliou, né, no primeiro bloco, falando de cenário, né, de possibilidades, e eu sugeria, provocava aí na virada de bloco, da gente falar de modalidades. O que as empresas estão mais procurando e o que tem mais disponível hoje quando se fala em crédito no mercado? Perfeito, Sebastião. Antes de falar um pouco o que as empresas estão procurando, falar um pouco do que está disponível no mercado, né? O momento que estamos hoje, o cenário, né, econômico, a gente está num cenário um pouco complicado, vamos dizer assim, né? Novamente passando aqui por um momento de crise, em que estamos com juros altos, então temos uma Selic, a taxa determinada pelo Banco Central elevada, que é o custo básico do crédito, junto com uma desaceleração econômica, né? Somado a isso, também temos um cenário onde as empresas estão num nível muito alavancado, tá? Por que eu quis trazer essa informação, né? Hoje, o momento que estamos, o que escutamos muito é uma restrição de crédito, tá? Onde os bancos, eles, né, uma frase falada bastante no mercado, o banco fecha a torneira de crédito. Então, os bancos tradicionais que sempre estavam ali com ofertas de crédito disponíveis estão com menos ofertas de crédito, tá? Então, não tem um cenário melhor, um momento melhor para se discutir e orientar as empresas nesse momento em que a torneira do crédito está fechada pelos grandes bancos. Tá? Nesse momento, o que é o principal? Né? Eu tenho uma dificuldade dos empresários a conseguir acessos a créditos. Então, o que a gente gosta de falar muito? Né? Quando um empresário precisa, vamos falar em números em ordem de grandeza simples, né? Um empresário precisa de R$100 mil. No momento onde não se tem uma crise econômica, uma situação complicada para crédito, ele poderia conseguir R$100 mil em um único banco. Nesse momento de fechada de torneira de crédito, cada banco vai fornecer uma parte desses R$100 mil, né? Banco, instituição financeira. Então, por isso, é um momento muito importante para as empresas terem acesso a várias fontes de crédito. Então, não ficar preso somente uma instituição financeira, tá? No cenário que estamos hoje, o que temos visto, né, de demanda dos clientes? Né? A gente vê, devido à desaceleração econômica, aquela solicitação de crédito, de capital de giro para rodar o negócio, comprar mais estoque, ela está um pouco
não tão acelerada como estávamos ou víamos até ano passado. Hoje a gente enxerga muita solicitação de crédito para investimento, então quando a gente diz isso, são solicitações de créditos mais pontuais para um projeto de investimento, ampliação da empresa, e também muitas vezes rolagens de dívidas, então empresas que já têm uma dívida e precisam fazer um refinanciamento, seja para reduzir o custo dessa dívida, alongar o prazo para deixar a parcela, que às vezes está alta, ficar um pouco menor, então melhorar a estrutura financeira da empresa. São os principais motivos que estamos aqui enxergando nesse momento que estamos hoje. Mas é um cenário bom, então, nesse sentido, não? É visto com bons olhos isso? Se é mais para investimento agora, você diria, apesar da restrição, da torneira um pouco mais fechada, como você diz, e desse nosso cenário macroeconômico instável, com taxa de juros altas, se a gente vê empresário investindo, há uma contradição nisso, não? Tem os dois cenários, né? Então, a gente tem o cenário positivo nas empresas que enxergam possibilidade de investimento. Então, a gente vê empresas pensando aqui no futuro, no crescimento. Então, é sim um cenário positivo quando a gente vê esse tipo de solicitação. Quando a gente vê uma solicitação de crédito, que é para um refinanciamento, uma reestruturação da dívida atual da empresa, enxerga-se, né? A gente vê um cenário onde a empresa, com a estrutura atual que ela possui hoje, ela está com dificuldades econômicas. Então, a gente tem os dois cenários, tá? Em termos gerais, se olharmos o cenário de crédito, o momento econômico, a gente enxerga, o nível de alavancagem da empresa, né, o nível de endividamento das empresas está muito alto, tá? Isso é uma dificuldade um pouco para o mercado e para as empresas. Então, empresas que estão com uma alavancagem muito alta, um percentual do faturamento dela comprometido com dívidas, essa empresa pode ter um pouco mais de dificuldade para ter acesso a crédito. Então, o que eu recomendar para essa empresa? Tentar buscar agregar algumas garantias aos empréstimos. Então, seja alienar um imóvel, colocar os recebíveis que ela possui de venda, alienar máquinas, bens, para conseguir ter uma dívida mais alongada, um acesso mais fácil, né, dos empréstimos e com taxas melhores para que caiba dentro da estrutura financeira da empresa. Uhum. É uma questão de gestão bem feita aí, né? Planejamento. Agora, exatamente. Ainda é reflexo da pandemia, onde empresas se desequilibraram um pouco mais. A gente ainda está vivendo esse reflexo. Já é outro um fator que tem feito as empresas buscarem crédito para pagar dívidas ainda? É reflexo da desaceleração econômica, que podemos dizer assim que ela é vinda assim, da crise que decorreu aqui da pandemia, mas também da elevada taxa de juros que temos hoje, né? Então, a gente está falando numa taxa alta, o que significa isso, né? Os juros é o quanto vai custar mensalmente ali para a empresa. Com os juros elevados, a gente tem uma despesa mensal com um recurso alta. Então, é uma somatória, né? A gente tem aqui a desaceleração econômica, que gera, né, menos venda para a indústria, para o comércio, então tem uma dificuldade em crescer o faturamento junto com um custo alto de juros, né? Então, é uma somatória ali, vamos dizer aqui, é uma consequência, né, de alguns fatores que ocorreram nesses últimos 2 a 3 anos. Uhum. Você diria que é um momento de cautela aí, então, para os empresários, empreendedores, talvez se pudesse segurar um pouco mais para, né, uma tomada de decisão de obtenção de crédito, né? A gente está vivendo taxa de juros de 13,75, Copom se reúne a cada 45 dias e, enfim, apesar da briga que está de Banco Central com o governo, não se há uma expectativa, né? Ou pelo menos não há nada certo que possa acontecer. Eu pergunto de cenário futuro e futuro imediato, assim, futuro a pequeno prazo, como é que vocês, nas fintechs e também o mercado inteiro, está vendo essa expectativa para além dessa briga de governo e Banco Central, expectativa de talvez de redução um pouco de juros? Vocês acreditam nisso? Qual é o cenário a curto prazo que a gente tem? Como é que você vê? Olha, antes de falar um pouco de cenário, só retomando essa frase, né, de cautela, eu diria que, retomo uma outra frase que você mencionou, né? Não necessariamente ter cautela, mas ter uma boa gestão. Então, analisar para que vai ser necessário recurso, né?
saber exatamente o montante que é preciso, porque muitas vezes a empresa, ela calcula que ela precisa de 100 mil, mas na verdade ela precisava de 200. Então, saber exatamente qual é o montante de crédito que precisa para determinada função, seja um capital de giro, seja um investimento, uma reestruturação da dívida. Então, conseguir fazer uma boa gestão do quanto a empresa realmente precisa para sanar a dificuldade, fazer o investimento, fazer o capital de giro, né? Então, aquele recurso que ela precisa para rodar o dia a dia da empresa, ela saber exatamente o montante e o quanto ela consegue honrar, né? Então, quanto que ela consegue ter de despesa de parcela mensal. Muitas vezes a empresa acaba tomando um crédito num período muito curto, vamos supor, um período de 1 ano, 12 meses, a parcela fica alta e ela não consegue honrar com esse pagamento. Então, é muito importante ela ter essa gestão, essa administração para conseguir tomar o recurso que realmente atende a necessidade dela. E para isso, existem vários especialistas, tanto nós de Ulend conseguimos auxiliar as empresas no momento dessa tomada de decisão, como também existem vários consultores, contadores que podem estar auxiliando os empresários a conseguir chegar no recurso adequado, na taxa de juros, parcela que a empresa consegue honrar. Tá? Em termos de cenário futuro, Sebastião, eu seria muito ousada em dizer alguma previsão, tá? Eu acho que eu fui uma palestra esse ano do Pablo Spire e ele usou uma frase que eu gostei muito, que foi: a principal certeza que temos esse ano é que será um ano de muitas incertezas. Então, referente ao posicionamento da taxa de juros, o que eu posso dizer? A gente tem um cenário onde a taxa está elevada. Se tivermos uma redução da taxa de juros, temos ali um comprometimento da nossa inflação. Então, minha perspectiva, não sei se é o momento de fazer uma redução de taxa de juros. Claro que tem-se muita opinião sobre isso, mas a redução da taxa de juros pode acarretar aqui numa elevação da inflação que hoje não necessariamente o país consegue tá suprindo. Certo, Beatriz. Agora, se a gente tem aí um cenário de taxa de juros talvez não tão atrativos, por outro lado a gente tem mais facilidades hoje, né, com o aparecimento, o surgimento das fintechs, da desbancarização. Você diria que o ponto principal hoje, talvez a relevância, seja no prazo, então? Qual é o critério que eu, enquanto empreendedor, devo ter na hora de obter ou de pedir um crédito? O prazo é importante? Com certeza, o prazo é importante, né? O prazo ele determina muito o valor que você vai pagar mensalmente. Então, ele é super importante para que você consiga negociar um prazo, para que você tenha uma parcela que caiba no bolso da empresa, tá? Mas não é o único fator. Acho que todos os fatores, toda a condição do empréstimo, ela tem que atender à necessidade da empresa e caber dentro do fluxo financeiro. Então, tem-se aqui negociação de prazo. Existe também a negociação aqui, que são as carências, né? Então, a empresa toma o recurso agora em março e negocia 3 meses de carência. Então, ela começa a pagar a primeira parcela em junho. Tudo isso é possível negociar com o financiador para que consiga uma boa condição do empréstimo. E mesmo, Sebastião, com um cenário de juros alto, estamos falando aqui no juros básicos, no custo básico de juros, né, que é a Selic. O banco, a instituição financeira, as fintechs, qualquer negociação de crédito é cobrado o spread da operação. O que é o spread? O spread é o quanto a instituição cobra acima da taxa básica de juros, né? Então, isso é muito importante negociar. Então, tem instituições que podem cobrar 5% acima da taxa básica de juros que temos hoje, a Selic, e tem instituições que podem cobrar 3%. Então, é muito importante, apesar dos juros estar alto, conseguir negociar uma taxa final, o spread menor. O que é importante? Conseguir negociar o prazo? Com certeza, mas conseguir cotar o crédito com várias instituições. Então, com fintechs, com
bancos, você conseguir cotar todo o mercado, ver o que você tem disponível e conseguir colocar todas as opções na mesa e escolher qual é a mais aderente para o seu negócio, tá? E aí, falando como conseguir, né, condições melhores, agregar, muitas vezes, garantir as operações. Então, agregar garantias imobiliárias, agregar garantias de duplicatas, recebíveis, máquinas. Quando a gente consegue agregar uma garantia ao empréstimo, a gente consegue taxas de juros menores e prazos mais alongados. Uma curiosidade, aqui na Eulen sempre fomos muito fortes em operações no aval, né? Então, o que significa no aval? É sem garantia real, então sem um imóvel, etc. Devido ao momento que estamos hoje, começamos a trabalhar mais com operações de imóvel, recebíveis, máquinas, para conseguir entregar condições melhores para os empresários. Então, quando chegamos no momento que o cenário está um pouco mais complexo, né, vamos dizer assim, e o crédito no aval não é uma opção tão óbvia, não necessariamente a melhor opção para o empresário, a gente está trabalhando com bastante operações com garantias. Assim, o empresário consegue ter condições de crédito mais favoráveis para a empresa dele. É interessante, né, Beatriz, pensar que parece que a faca e o queijo estão na mão do empreendedor, né, do empresário, na verdade, né? Porque se ele tiver além de garantias, como você disse, mas se ele tiver uma condição financeira, uma saúde financeira boa da empresa, ele tem mais condições de barganhar o prazo, o juro, enfim, o empresário se colocar como à frente dessa negociação, né? Isso é muito importante também, né? Se ele estiver bem preparado sempre, com uma gestão bem feita, com planejamento bem feito, na hora de ele necessitar, ou mesmo que não seja por necessidade, mas na hora de pensar em investir, ele está numa condição melhor, né? É quase que uma questão cultural, né, Beatriz? Exatamente, Sebastião. Retomamos aquela palavra, né, que é a organização e a gestão. Então, é muito importante que o empresário ele tenha uma gestão organizada, ele esteja à frente da negociação. E o principal aqui, né, não é uma gestão que você faz em uma semana, né? É algo que o empresário ele vem plantando ao longo dos anos. Quando ele vai solicitar o crédito, todo o histórico dele vai ser consultado. Então, enquanto ele é organizado com as contas, mantenha todos os pagamentos em dia, isso tudo reflete, né, na negociação do crédito. Então, manter ali um planejamento, uma organização da saúde financeira da empresa, disponibilizar as informações necessárias para que se possa ter um bom acesso a crédito, isso está na mão do empresário. Então, é algo que, quando se abre uma empresa, tem que manter uma gestão, um planejamento, uma organização constante, porque isso é analisado não só na tomada de crédito, mas também quando vai acessar um novo fornecedor, quer solicitar um prazo maior de pagamento com o fornecedor, tudo isso ele sempre é avaliado. Então, hoje é muito fácil ter acesso aos bureaus de crédito, então quando se fala aqui, por exemplo, do Serasa, tudo isso mostra, é um indicador que mostra que para o mercado, seja para um financiador ou até mesmo para um fornecedor, como que está o planejamento, a organização, a saúde financeira dessa empresa. Não, e é interessante também a gente lembrar que é no momento de crise que, se ele estiver bem preparado, no momento de crise, eu digo global, de mercado, é onde ele mais pode se beneficiar também, né? Como agora a gente tem altas taxas de juros, se ele tiver uma condição bem preparada para investir, é o melhor momento talvez, né? Mas a pandemia, aliás, foi uma lição nesse sentido, né? Porque empresas mais bem preparadas passaram melhor pela pandemia. Quem não estava bem preparado, e preparado aí eu digo financeiramente, talvez tenha ficado no caminho, né? Vamos continuar nessa conversa, fazer mais um intervalo rapidinho, no último bloco da nossa edição especial do Rumo Certo aqui. Quero quase que pontuar com você, meio que orientações, trazendo um pouco de tudo que a gente conversou, sintetizando, quase que de orientações para empresários na hora de se pensar em buscar um crédito hoje no mercado. Além das disponibilidades, mas é preciso ter estratégia também, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Convido você de casa para continuar com a gente no Rumo Certo. Voltamos em instantes.
De volta com o terceiro e último bloco da edição especial do Rumo Certo de hoje. Estamos falando sobre disponibilidades e estratégias também de crédito no mercado. Está aqui comigo Beatriz Antibero. Beatriz, falei de estratégia agora aqui, já abrindo o bloco, eu acho que a gente podia começar até por aí, né? Porque disponibilidade a gente viu que tem, a gente deu quase que algumas orientações lá nos dois blocos, né? Além de falar de cenário. Mas então, se tem disponibilidade, se a gente precisa de crédito ou para uma ou para outra questão enquanto empreendedor, é preciso traçar estratégias para saber o momento certo também de ir atrás de um crédito, né? Qual é o cuidado, a orientação, se a gente for sintetizar tudo que a gente falou até agora, e qual é eu diria, o sintoma, o sinal de que é hora ou de que é o momento que eu possa buscar um crédito no mercado? Perfeito, Sebastião. Acho que o principal é traçar a estratégia e não perder o timing necessário. O que a gente quer dizer com o timing? Então, se a empresa precisa do recurso para um investimento, ela precisa do recurso em abril, né? Ela precisa ter um prazo de 1, 2 meses para estar... 1, 2 meses é muito, mas vamos dizer assim, ela precisa iniciar o processo de contratação de crédito antes para conseguir consultar mercado e escolher a melhor estratégia. Acho que se você deixar sempre para a última hora, seja para o investimento, principalmente para a gestão de caixa, então quando a gente fala de capital de giro, você acaba chegando em cima da hora e não negociando a melhor condição, não conseguindo buscar o melhor financiador, às vezes aderindo àquele recurso mais rápido, ao cheque especial que tem disponível no banco, que é o recurso mais caro. Então, você ter um planejamento onde você sabe para quando você vai precisar do recurso e conseguir cotar, buscar esse recurso antecipadamente é muito importante. Em termos de um investimento, tá? E principalmente num capital de giro. Então, quando a gente fala em capital de giro, aquele recurso que a empresa precisa para rodar e pagar as contas do dia a dia, se deixar para em cima da hora, ela acaba optando pelo crédito, que pode ser um crédito não mais, o mais barato, mais com condições melhores. E por quê? O que acontece se ela deixar em cima? Vamos supor que a empresa tem um pagamento grande para realizar agora, dia 25. Ela deixou para 3 dias antes cotar o crédito, isso pode implicar uma dificuldade, porque ela pode não conseguir o crédito em 3 dias, tá? Ou ela acaba aderindo a um crédito, não conseguiu o crédito em 3 dias, esse pagamento que ela deveria honrar no dia 25 acaba vencendo e impactando negativamente na avaliação de crédito dela, porque ela fica inadimplente com o fornecedor e um pagamento. E o importante aqui, Sebastião, uma das coisas que nós da Eulendi enxergamos, né, é essa falta de planejamento, um pouco às vezes até que cultural do brasileiro. E não falta de planejamento no lado negativo, mas às vezes um excesso de tarefas que fica em cima do empresário. Muitas vezes, se a gente fala de pequenas e médias empresas, repito o que falei no início da nossa conversa, ele acaba sendo financeiro, vendedor, administrador, acaba tendo um acúmulo de funções, então ele não consegue às vezes se antecipar. Então, uma das coisas que nós e o Lend conseguimos trazer para o mercado hoje é conseguir fazer uma avaliação de crédito rápida para o empresário, para conseguir suprir de uma forma efetiva esse descasamento rápido, sem ter que aderir ao cheque especial, por exemplo, que é uma linha de crédito caríssima, né? Eu acho que uma das mais caras aí para a empresa. Então, hoje, a Eulendi conseguiu trazer para o mercado essa análise de crédito rápido, essa disponibilidade de crédito rápida, sem ter o relacionamento prévio com a empresa, sem ter que ter, né, sem ser penalizado caso, né, passe por essa falta de planejamento ou organização. Mas o recomendado é sempre, claro, que o empresário consiga manter o planejamento e a organização financeira da empresa. Que bom que a gente tem disponibilidade, tem essas facilidades que as fintechs vieram trazer um pouco isso. Imagino que até os bancos tenham melhorado um pouco também nessa questão de facilitações, né? Enfim, vai se adaptando também por conta da tecnologia, como a gente falou lá no início, né? Agora, quando a gente fala de planejamento, vocês veem como um planejamento de início de ano para um ano todo, planejamento que pode acontecer a qualquer momento.
Como se a gente fala de cultural aí, né? A gente é imediatista, né? Nós brasileiros somos e nas empresas também. Por outro lado, centralizadores, né? Como você citou, micro e pequenos empresários. Então, é preciso também isso, né? Tirar um pouco essa centralização dos cuidados que tem que ter com a empresa. Mas voltando lá a planejamento, para eu não desviar aqui, é geralmente no início do ano que se faz isso? Há um momento certo para isso? Não? Como é que você tem visto isso no mercado? Enxergamos bastante, né, esse planejamento anual, então a empresa se planejar no início do ano, porém as coisas mudam muito rápido, o mercado está mudando muito rápido, às vezes uma crise se intensifica, né, mais rápido que o esperado, então apesar de termos um planejamento anual, é necessário que essa meta, esse orçamento anual seja revisto mensalmente. Então, se eu previ para o mês de janeiro fazer uma venda de 100 e acabei fazendo uma venda de 90, 80, eu tenho que chegar no final do mês, início aqui de fevereiro, ver como que um mês ruim de venda ou um custo alto que eu tive na empresa impacta todo aquele planejamento que eu tinha feito no ano. Então, o que eu gosto de falar um pouco é que o orçamento e o planejamento, ele é vivo. O ideal é que o empresário faça no início de todo ano, mas que revisite e faça as adaptações necessárias todo mês, dependendo de como foi a execução daquele mês. Se foi positiva, se foi negativa, como que impacta nos meses seguintes. Uhum. Bom, a gente falou lá no início do bloco de portes de empresas, né? Qual é o porte que a gente tem hoje buscando mais crédito, principalmente pelas fintechs? E eu pergunto que segmentos também têm buscado mais? É segmentos ligados à tecnologia? É muito do varejo? É muito da indústria? O que vocês têm visto, tendo como referência o trabalho aí na Ulend, é claro? Perfeito. Bom, aqui na Ulend enxergamos todos os segmentos, tá? Nesse começo de ano, estamos vendo bastante varejistas virem solicitar crédito, né, empresas de comércio, varejo, devido ao momento em que os bancos tradicionais diminuíram as linhas de crédito para esse segmento. Né? Então, a gente viu bastante movimento aqui de solicitação de crédito para o segmento do varejo. Entretanto, aqui na Ulend, a gente sempre atendeu muito bem o segmento do agronegócio, tá? Agronegócio que tanto do pequeno produtor, médio, grande produtor, a gente atende bastante esse segmento, é um segmento que conseguimos ali agregar bastante agilidade e atender a necessidade do produtor, e também, claro, indústria, né? Indústria que a gente enxerga ela como a gente fala no mercado, ela demanda capital intensivo aqui para fazer a produção. Então, enxergamos, né, em resumo, um pouco de todos os segmentos, sempre atendemos mais forte o agronegócio, indústria, e agora, esse começo de ano, vimos bastante solicitação de comércio e varejo. Muito bem. Uma outra questão que eu teria aqui é quanto a riscos. A gente falou de disponibilidade, que preocupação tem que ter o empreendedor, quanto a riscos também que a gente tem no mercado para a obtenção. Eu digo até risco na questão de idoneidade, talvez, das empresas que disponibilizam crédito. Como é que é esse cenário hoje? O quanto deve ser essa preocupação pelos micro e pequenos empresários, principalmente? Perfeito. Não, essa preocupação precisa ter, tá? E acho que ela se resume muito bem conhecendo o financiador que você vai contratar o crédito e principalmente lendo todas as linhas, pedindo transparência ao parceiro de todos os custos. Então, no mercado aqui bancário, a gente enxerga bastante, né, aquele custo escondido, aquela taxinha para abertura de conta, várias taxas embutidas. Então, você ter acesso e pedir transparência, né? Ler ali o contrato que você está assinando, na cotação, entender todos os custos envolvidos e o que a gente fala, né? Entender o custo efetivo da operação. Então, não basta só a taxa de juros, é preciso entender. Eu vou precisar abrir o seguro, quanto custa o seguro, tudo isso acarreta no encarecimento da operação de crédito, tá? Então, acho que ver a idoneidade do parceiro, quanto ele preza pela transparência, tá? Aqui na Ulend, nenhum custo ele é escondido, 100%, a gente deixa tudo claro para o empresário, para ele ter ciência do que ele está adquirindo e do quanto isso vai custar financeiramente para ele. Então, ler todas as linhas do contrato, linha de cotação, para ver todos os custos embutidos nessa operação de crédito. Acho que esse é um dos principais riscos
que eu diria para o empresário. Muitas vezes ele contrata um crédito nas letras miúdas ali, se ele está indo num banco tradicional, acontece isso um pouco, então junto ele está contratando um seguro que nem estava sabendo. Então esse é um dos principais riscos e cuidado que o empresário tem que ter. Não, e é interessante porque hoje não há nem justificativa para se deixar levar, talvez por facilidades, né? Bom que a gente está falando que tem muitas facilidades hoje, felizmente a desbancarização é uma facilidade, mas é preciso ter atenção de qualquer forma, porque hoje com informação, com tecnologia, com conhecimento, tudo é muito mais transparente, né? Então buscar isso também, para que não saia caro no final das contas também, né, Beatriz? Perfeito, exatamente. Agora... E hoje... Diga. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue ter muito mais acesso à informação. Então, pegar aquela informação que o banco passou, consultar na internet se realmente esse é o procedimento correto, se esse custo que está embutido, ele faz jus ou não à operação de crédito, se não está sendo um custo abusivo. Hoje, o empresário ele tem acesso à informação muito mais fácil para conseguir tá conferindo, tendo suporte, saber que está fazendo a melhor contratação para a empresa dele. Interessante. Eu li uma frase no artigo seu, bastante interessante também, que eu queria trazer para cá. Você diz que as empresas não conseguem, algumas talvez não consigam crédito, não é porque não mereçam, né? É porque não são, talvez, bem atendidas, né? Isso é importante também. Me fale um pouco mais, faça um pouco mais essa defesa da sua frase. É o que você vê no mercado, é? Com certeza. Isso sempre aconteceu no mercado, tá? E não diria que está mudando em termos dos bancos, tá? Eu acho que os bancos tradicionais, eles sempre tiveram uma cultura de meta, entregar resultado. Então, o gerente que atendia a empresa, ele é mais preocupado em bater meta do que necessariamente oferecer o melhor produto para a empresa. Então, a gente volta naquele assunto, né? A empresa solicitou um crédito, mas o gerente financeiro amarra esse crédito no seguro, porque às vezes na meta dele, ele tem que bater ali uma meta de venda de seguros. Então, eu falo que esse atendimento bancário, ele foi sempre, né, as empresas foram mal atendidas porque o gerente sempre esteve, né, a cultura sempre foi entregar resultado e bater meta antes do que atender o cliente, ver o sucesso do cliente, né? Então o cliente estar satisfeito, resolver o problema. Então isso foi quando abrimos a empresa foi algo que nos motivou, né? E é um caminho que temos muito a melhorar e estamos conseguindo melhorar. E nesses últimos tempos, né, por que eu falei que eu não vejo esse momento, né, melhorar, né, essa questão de atendimento melhorar? Apesar dos bancos estarem olhando um pouco mais para o sucesso do cliente, para a experiência do cliente, tá tendo uma visão voltada para isso, porém, a gente enxerga aqui grandes bancos fazendo redução do quadro de funcionários, fechando a agência. Então, um gerente bancário que tinha, por exemplo, 40 empresas na carteira, ele passa a atender 120, 200 empresas. Só que ele não tem um sistema de apoio para conseguir atender essas empresas com qualidade. Então, os bancos eles estão fazendo corte de funcionários, principalmente ali de frente ao cliente, sem ter uma tecnologia suficiente para conseguir dar suporte para esse cliente. Então, liga no 0800, fica na linha, aguarda retorno, isso é péssimo, né? Nós quando abrimos a Eulendi sofremos isso, demorei 6 meses para conseguir receber um cartão de débito, né, na empresa, porque não conseguia conversar com o gerente. Então, os bancos não estão preparados o suficiente para atender bem os clientes de forma digital. Não, isso é uma máxima, aliás, para todas as empresas, todos os segmentos, né? A humanização cada vez maior, apesar da tecnologia, ou ainda com a tecnologia, mas que essas relações sejam cada vez mais facilitadas, né? Talvez de toda essa nossa conversa, a mim o que chama mais atenção é essa desburocratização mesmo, é facilitar isso na hora que se precisa. Aí questões técnicas de juros, de prazo, que são muitíssimas importantes, tem outros fatores que levam a isso, mas esse fator do relacionamento é cada vez um ativo mais forte, né?
não é mais nem tendência. Isso as empresas na venda de seus produtos, no atendimento no balcão, já deve ter essa diferença, né? E eu imagino que isso aí seja a grande bandeira das fintechs, talvez, então, né? O concorrente de vocês daqui a pouco já não é mais nem banco, né? São as próprias fintechs, né? Nesse trabalho de trazer para cada vez mais junto, quase que olho no olho aí com o cliente, por mais que seja com o facilitador da tecnologia, né? Exatamente, Sebastião, uma coisa que falamos aqui na Newland e muitas fintechs, empresas que estão surgindo no mercado atendem, né, seguem o mesmo pensamento, é que apesar de termos tecnologia, né, a tecnologia é um meio para facilitar o processo, baratear toda a estrutura da operação, deixar mais ágil, menos burocrático, mas não é um fator para deixar impessoal. Então, apesar de termos a tecnologia é ao nosso favor para facilitar o processo. Isso não significa, na Newland, né, que nenhum cliente vai conversar com uma máquina. Tá? Todo cliente, ele tem um atendimento pessoal, ele tem se ele quiser ser atendido 100% pela tecnologia, está perfeito, ele também vai conseguir ser 100% atendido pelo sistema, sem ter necessidade de interação humana, mas quando precisar, ele vai sempre ter um atendente, um comercial, uma pessoa para fazer a interação, ter o relacionamento, tirar as dúvidas. Então, uma coisa que pautamos muito aqui na nossa empresa é que temos a tecnologia ao nosso favor e não nós a favor da tecnologia. A tecnologia nos auxilia, mas não deixa nenhum processo impessoal e nenhum cliente sem ser atendido por uma pessoa. Aliás, sempre queremos, né, principalmente quando temos dúvida, quando precisamos de um auxílio para tomar a decisão correta, fazer o planejamento adequado, a gente quer ter a segurança de estar conversando com uma pessoa, saber a procedência dessa pessoa, o que ela conhece, qual é o embasamento que ela tem para estar nos auxiliando. Não, ótimo. Fico feliz que a gente vá nessa linha, né? Porque a gente tem discutido muito isso aqui, né? Da humanização, do quanto isso é importante e vai discutir cada vez mais, né? É bater nessa tecla mesmo. E fico feliz que a gente, tratando de questões financeiras, que às vezes parecem tão áridas e tão técnicas, mas que a gente traga isso para a humanização, porque é isso que acaba dando resultado, é isso que torna você perene aí no mercado, enquanto empresa, quanto empreendedor, né? E bom que a gente tenha entrado nesse assunto dessa forma também, porque mais do que quase orientação em termos de crédito, mas isso também para que as empresas entendam, as empresas que também estão no mercado, que fornecem também, entendam da importância disso na relação, né? E na construção aí de uma empresa, de um cenário mais competitivo, mais produtivo, cada vez melhor. Beatriz, foi um prazer enorme conversar com você. A gente falou durante 51 minutos, mas parece que foi um pulo e conversaríamos muito mais. Fico muito feliz aí pela sua disponibilidade de tempo, de trocar ideias com a gente aqui, pelo conhecimento que você trouxe para a gente, compartilhou com a gente aqui. Muitíssimo obrigado, sucesso cada vez mais no seu trabalho aí e obrigado também por acabar ajudando, de certa forma, tantas empresas a se manterem no mercado aí, viu? Um abraço grande para você, foi um prazer enorme. Nós que agradecemos, Sebastião, muito obrigada pela oportunidade. Estamos aqui no trabalho, né, do nosso propósito de melhorar as condições para as empresas no mercado bancário. Obrigada, viu? Ótimo, muito bem. Muito obrigado a você de casa que acompanhou essa edição especial do Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.